Então Neymar pode vestir a camisa do Cruzeiro? Imagina só, Neymar Júnior jogando o Cruzeiro em 2026. Será que tem essa possibilidade? Vou trazer essa informação que tá bombando nas últimas horas e chegou lá em São Paulo, que muita gente já comentando que Neymar não joga com a camisa do Santos em 2026. E olha, ainda tem aquela questão que ele vestiu a camisa do Cruzeiro após o jogo, falou que se tivesse um time no Brasil aí, além do Santos que ele jogaria, seria o Cruzeiro. Será que tem essa possibilidade? Deixa essa pergunta para você responder aqui embaixo nos nossos comentários. E se você aprova, você vai curtir aí, ó, curte, para mostrar, né? A gente vai usar o seu curtir como parâmetro para mostrar aí para o Neymar e também para o Cruzeiro que o torcedor aprova a contratação do Neymar. E aí, aprova ou não? Curte se você aprova. E usa o espaço para comentário para você falar também. Beleza? Mas a notícia tá na tela para você. Bomba! Neymar pode vir para o Cruzeiro em 2026 para disputar a disputa da Libertadores. Então, Neymar pode vir para o Cruzeiro em 2026 para a disputa da Libertadores. Olha, Neymar pode vestir a camisa do Cruzeiro em 2026 para disputar a Libertadores. Fontes confirmam que conversas de um projeto ousado comandado pelo Pedrinho. Será que vem o maior reforço da história do Cruzeiro? E aqui fala que o Pedrinho está por trás dessa questão. Vamos lá, vamos tentar entender primeiro onde tudo isso aqui surgiu. Primeiro começou com a questão do jogo Cruzeiro e Santos, Mineirão, lotado, para recepcionar essa partida. O Cruzeiro acabou perdendo, o jogo que ficou marcado aí como talvez um jogo que o Cruzeiro não poderia ter perdido, né, para o Santos, para o Ceará e outros times também, e isso prejudicou o título do Cruzeiro do Campeonato Brasileiro até aqui. Poderia o Cruzeiro estar numa colocação melhor, né? E muita gente fala que o Cruzeiro não deveria ter perdido para o Santos. Mas tudo bem, perdemos para o Santos. No final do jogo, o Neymar veste a camisa do Cruzeiro. Sai ali, fica uns 10 minutos em campo ali com a camisa do... Faltou só fazer a comemoração com a torcida. Só isso que faltou para ele selar realmente a vontade de vestir a camisa do Cabuloso. E nos bastidores já começou o torcedor se perguntar, será que o Neymar quer jogar com a camisa do Cruzeiro? Será que tem essa vontade? E muita gente indica que a possibilidade é o seguinte, do Neymar, teve até um jornalista que falou sobre isso, do Neymar abrir mão de tudo que ganha, salários absurdos e tal, a aceitar um contrato com a camisa do Cruzeiro, onde ele chegaria com um time já ajeitado, com um time bem encaminhado, com um time, com um técnico que vai conseguir encaixar o estilo de jogo dele. Para mim é o seguinte, o Neymar, mesmo com as dificuldades físicas e com todo o problema que tem de DM, ele supera qualquer jogador que foi convocado para a seleção brasileira. Qualquer um. Ele supera qualquer atleta que foi convocado para a seleção atual. Tá certo? Mas é o seguinte, ele chegaria, se ele abrisse mão de muita coisa, claro, né? E faria um contrato, talvez, de produtividade ou um contrato dentro de uma realidade que o Cruzeiro possa pagar, pensando numa Libertadores, ou até mesmo o jogador, para o atleta, pensar em seleção, em pensar em Copa do Mundo, porque tem até o meio do ano ainda para ter essa atenção do Ancelotti. Então a questão é o seguinte, será que o Neymar chegaria para vestir a camisa do Cruzeiro e ser titular em 2026? Ou chegaria para ser mais ou menos o que está acontecendo com o Gabigol? Será que ele tem intensidade para trabalhar com o Leonardo Jardim? É uma pergunta que eu tenho também, uma dúvida. Porque não é só a questão de fechar o contrato, né? É a questão que para onde esse caminho vai. Você fecha o contrato, beleza, fechou o contrato, acerta o salário, o tempo de contrato, tudo certo. A torcedor vai recepcionar, vai fazer a festa, ou não, tem alguns torcedores que não vão gostar, é normal, isso acontece, né? Mas tem a questão também da adaptação, talvez seja fácil para o Neymar se adaptar a Minas Gerais, a Belo Horizonte, ao Cruzeiro, à torcida, aos bastidores. Hoje o Cruzeiro tem o melhor centro de treinamento do Brasil, na minha opinião, né? Tem tudo de melhor e tudo de mais moderno, até na questão que ele precisa da recuperação, da questão física.
Hoje o Cruzeiro tem o melhor departamento médico do futebol brasileiro. Então, seria para ele o caminho, né? Tem a questão financeira, o Pedrinho é bilionário. O Pedrinho falar, quero fechar com o Neymar, eu pago o salário aqui e pronto. O Pedrinho, se ele quiser, ele faz isso, né? Mas tem a questão também técnica, né? O Neymar é um baita jogador, dos que jogam bola ainda, é o melhor do futebol brasileiro, que joga no Brasil ou joga na Europa, se ele conseguir jogar o que ele sabe, né? Mas tem a questão do treinador, que não tem medo de colocar o atleta no banco, de ser uma opção de banco, como ele fez com o Gabigol. O Gabigol é um dos principais jogadores também do futebol brasileiro, que hoje é banco do Cruzeiro. Então existe também essa questão dele chegar e não ser titular. O que vocês acham disso? Vocês acham que se o Neymar chegar e vestir a camisa do Cruzeiro... É claro, isso aqui eu tô falando, tá, gente? Não é ainda uma informação, algo, eu tô debatendo com vocês, conversando com vocês. Então usa o espaço para comentários, para você falar o que você pensa. Você acha que o Neymar chegaria, se chegasse a ser contratado, fechasse esse contrato, esse acordo com o Cruzeiro, ele chegaria para ser titular do Cruzeiro ou chegaria para compor o banco, ser reserva do Cruzeiro? Chegaria para brigar por posição aonde? Com o Matheus Pereira, pelas pontas, como um atacante? O que você acha? Ou com camisa 10 mesmo? E aí, fala para mim, usa espaço para comentário para você deixar a sua opinião. Vou falar a minha opinião rapidão, tá? Se o Cruzeiro chega, senta ali no final do ano com o Neymar e fala, olha, o projeto é o seguinte, até o final do ano, ou 6 meses, mas mais certo mesmo até o final do ano, a gente faz um contrato de produtividade, né? Você tem que jogar para você ganhar. A gente pode fazer um contrato base aqui, dentro de uma realidade que o Cruzeiro pode pagar. E se caso você atingir algumas metas, alguns objetivos, você tem ali um ganho a mais com isso. É bom para o Cruzeiro e é bom para você. Você vai chegar num time sem problema com a torcida, um time que a torcida tá feliz, a diretoria tá feliz, o elenco tá feliz. É um elenco unido, um ambiente muito bom, né? Vive uma fase fantástica, semifinalista da Copa do Brasil, tá em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, salário tá em dia, Cruzeiro não, desde quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, desde quando o Ronaldo, lá atrás, 2022, o Cruzeiro não atrasou um mês de salário. Passou o bastão ali para o Pedrinho idem, é a mesma coisa, não tem atraso salarial, até paga antes, né? Pelo que eu ouvi falar, até paga antes do período. Então, não tem atraso salarial, não tem dificuldades financeiras, tá tudo dentro de um equilíbrio, tudo dentro dos boletos, tá pagando tudo em dia certinho ali, né? Então, fechar um acordo, né? E dentro de uma realidade que o Cruzeiro possa pagar e chegar num acordo com o Neymar e falar assim, ô Neymar, você aceita, não aceita? Se aceitar, pode vir, seja feliz, vai ser bem recebido. Se não aceitar, também caminho que segue, vida que segue. Vida que segue, porque vai ter outros aí que a gente vai precisar de um bom elenco. A gente tem um bom time, bom elenco ainda não. Elenco, acho que falta algumas peças ali para acontecer igual acontece no Flamengo. Por exemplo, você troca o time inteiro e não perde a qualidade, né? Você é para trocar os 11 que o time vai pegar um outro concorrente direto ali e pode até ganhar esse concorrente direto mesmo jogando com reserva. A mesma coisa acontece, claro, com menos proporção, mas acontece também no Palmeiras. Então o Cruzeiro precisa de um bom elenco para ser competitivo em 2026, quem sabe sonhar com a Libertadores. E aí, Neymar seria esse cara para compor esse grupo, esse elenco? Deixa aqui embaixo a sua opinião, o seu comentário. Se você concorda que seria uma boa contratação, deixa o like também pra gente estar sabendo aí a sua visão. Belezinha? É isso aí, galera. Obrigado a você que acompanhou mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Urgente. Tamo junto. Até uma próxima, se Deus quiser. Valeu!